E aí, galerinha, beleza? Professor Lucas aqui e para mais uma aula com vocês, tá? E hoje a gente vai ver cinemática, tá? Que é a parte da mecânica aí, né, da física, que estuda o movimento dos corpos, tá bom? Então vamos lá. Iniciando para vocês aqui, apresentando esse cara aqui, né, Galileu Galilei, que foi um dos maiores gênios da humanidade, tá? Esse cara aqui é conhecido até hoje por ser o pai, né, da física e da matemática. Esse cara aqui, ele teve, né, os estudos dele deram início aí à física e à matemática como a gente conhece. Ele foi professor, inventor, filósofo, matemático, tá? Tudo isso, né, astrônomo, tudo isso, né, naquela época, tá certo? Dentre as contribuições, nas várias contribuições que esse cara aqui deixou para a física, para a ciência como um todo, né, nós temos aqui o modelo científico, né, que esse modelo científico é utilizado até hoje, tá bom? Até hoje, né, esse método científico que esse cara aqui desenvolveu lá naquela época lá, tá, é utilizado e ele serve, né, para tornar resultados e fundamentos válidos na comunidade científica, tá certo? Ele estudou, né, a queda dos corpos aí e esboçou a lei da inércia, né? É, os estudos desse cara aqui foram a base, tá, para os estudos de Isaac Newton, que foi um dos outros grandes gênios da humanidade que vocês vão estar estudando um pouquinho mais para frente, tá certo? Newton postulou três leis, tá, e essas três leis foram baseadas, né, teve como base os estudos desse cara aqui, tá certo? Outras coisas aí que ele acabou fazendo só de curiosidade aí para vocês, tá? Esse cara aqui há 414, 415 anos atrás mais ou menos aí, ele inventou o telescópio, né? Basicamente, ele inventou o telescópio e ele foi responsável por descobrir as primeiras quatro grandes luas de Júpiter, tá? Ganimedes, Io, Calisto e Europa, tá? As quatro grandes luas de Júpiter foram descobertas por esse cara, tanto que até hoje, né, na comunidade científica, elas ainda são chamadas de luas galilênias, né, ou luas de Galileu, tá certo? Que faz referência às quatro grandes luas que esse carinha aqui descobriu já naquela época lá, há mais de 400 anos atrás. Então imagina aí, né? Como ele era considerado um cara revolucionário na época, né, as ideias dele eram ideias que iam contra a partida do que o pessoal entendia como verdade naquela época lá, ele acabou sendo perseguido e julgado, né, pela Igreja Católica aí durante o período da Inquisição. Tá bom? Vocês vão ouvir falar bastante sobre isso aqui quando forem estudar esses grandes gênios da humanidade aí antigos, tá? Então vamos lá. Né? Aqui a parte de medida e comprimento. Professor, o que é medida e comprimento? Medida, né, de comprimento é a forma com que a gente tem de medir a distância entre os corpos, tá? Entre dois corpos ou entre um determinado ponto e um referencial, tá certo? Essas medidas elas são feitas para que a gente possa acabar estudando aí os corpos, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Elas são muito eficazes e como para a gente não ter apenas uma forma de medir o comprimento, né, entre os corpos, a gente tem as unidades que vão marcar diferentes tipos de medidas, né, para o distanciamento de corpos, tá bom? No caso aqui, essas unidades de medida, né, elas pertencem, né, a um sistema internacional de unidades que é chamado de SI. Esse sistema internacional ele trata de deixar esse sistema internacional aí ele existe para padronizar, tá? As unidades de medição, tá? Não só de comprimento, mas de outros, como é que eu posso dizer? De outras unidades de medida, tá? Como temperatura, peso, né? Massa, etc. Então vocês vão acabar vendo bastante essa questão do Sistema Internacional de Unidade aqui para frente. Aqui a gente tem, né, o metro como unidade de medida principal do Sistema Internacional de Unidade, tá? E aqui a gente tem os múltiplos e submúltiplos dessa unidade de medida. Então aqui a gente tem um metro que ele faz parte do Sistema Internacional, tá? Para medida de comprimento e a gente tem os múltiplos e submúltiplos dele, tá?
Então, olha só. Nos múltiplos nós temos o decâmetro, que é quando a gente tem 10 metros, né? O hectômetro, quando a gente tem 100 metros, tá certo? E o quilômetro, né? Quando a gente tem aí 1000 metros, tá? E os submúltiplos, né? Que são quantidades de medida que são menores ou inferiores ao metro, né? Que aqui a gente tem o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá bom? Beleza? A gente vai trabalhar bastante com essas unidades de medida aqui, tá certo? Então vamos lá. E aqui o estudo da cinemática, né, que eu já expliquei, já falei para vocês no começo da aula, né, que é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos, tá? Só que essa parte aqui da cinemática, ela não leva em conta a origem do movimento desses corpos, tá certo? Bom, aqui tem um videozinho que eu vou deixar rolando para vocês, porque há necessidade de vocês aprenderem alguns pontos para essa aula aqui, tá? E é mais fácil de ensinar com os desenhozinhos que tem nesse vídeo aqui, tá bom? Como eu não tenho como fazer esses desenhos aqui, fica meio ruim de explicar para vocês é, esses tópicos aqui que vão estar dentro desse vídeo, tá bom? Que são muito importantes, então por favor prestem atenção.
Bom, galera, então vamos lá. Para não ficar muito extenso, né, eu passei ali, tá certo? Mas por quê? Porque os principais a gente já viu, tá? Vocês já viram ali no vídeo, tá? Que é o referencial, tá bom? É, que é um local, um ponto de referência que você vai estar adotando ali para saber se um objeto ou um corpo ele vai estar em movimento ou em repouso, tá certo? Então, dependendo do referencial, um corpo ele pode estar em repouso, ou seja, parado, né? Como ele pode estar em movimento, né? Se movimentando em relação àquele referencial específico, tá certo? A gente viu também a trajetória, que é, vamos dizer, o caminho que aquele corpo percorre quando está em movimento, tá certo? E a gente viu o que é espaço, que é um local, um determinado ponto conhecido dentro da trajetória que aquele corpo fez ali durante seu movimento, tá certo? Sabendo disso, a gente consegue calcular aí, entrar no cálculo de velocidade média, né, dos corpos aí que estão em movimento, tá certo? E essa velocidade média, ela é nada mais do que o espaço percorrido por um determinado corpo dentro de uma trajetória específica, né, em razão do tempo que ele levou para percorrer esse espaço, tá certo? Então aqui a gente tem como velocidade média, né, essa equação aqui, que tem ΔS, né, sobre ΔT, onde delta significa variação, tá bom? Então a gente tem velocidade média igual variação de espaço do corpo dividido pela variação de tempo daquele mesmo corpo, tá certo? O que é essa variação, professor, de espaço e de tempo? Tá certo? A variação de espaço, ela nada mais é do que o espaço inicial do movimento daquele corpo, né? Desculpa, né? O espaço final do movimento daquele corpo, tá? Menos o espaço inicial do movimento daquele corpo, tá? Então, o espaço final menos o espaço inicial, tá bom? E variação de tempo é o tempo final que aquele corpo levou durante aquele durante o movimento que ele percorreu aquele espaço, menos o tempo inicial, né, daquele corpo durante aquele movimento que ele percorreu esse espaço, tá certo? Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui no exemplo que ele deu aqui para a gente, né? Um carro se encontra-se numa rodovia, tá bom? A rodovia é conhecida, né? Essa rodovia ela tem aí 90 quilômetros, tá? Né? Ela vai aqui desse marco zero aqui, que é o início da rodovia, até o quilômetro 90 aqui, tá bom? Esse carro ele percorreu do quilômetro 10 até o quilômetro 70, tá? Durante um período de 2 horas, beleza? Então, vamos se atentar aqui o que a gente tem de informação. A gente sabe que esse carro ele estava no quilômetro 10 da rodovia, tá? Onde ele começou o seu movimento, tá certo? E ele terminou seu movimento aqui no quilômetro 70 da mesma rodovia, depois de 2 horas. Tá? Então ele levou 2 horas para fazer essa trajetória aqui, tá certo? Do quilômetro 10 até o quilômetro 70. Quem é o meu espaço final? Aqui, vamos para dentro da variação de espaço aqui. Quem é o meu espaço final? O último espaço onde ele terminou, né, o seu movimento, que vai ser aqui o quilômetro 70, tá bom? Quem é o meu espaço inicial? É o local conhecido na trajetória, que é a nossa rodovia aqui, onde ele iniciou seu movimento, que é aqui o quilômetro 10, tá bom? Então, se a gente colocar aqui dentro da equaçãozinha, ó, variação de espaço vai ser espaço final, que é 70 quilômetros, menos o espaço inicial aqui, ó, que é os 10 quilômetros, tá bom? Show? E o nosso tempo? Né? O tempo é o tempo que ele percorreu para fazer, o tempo que ele levou para percorrer esse espaço aqui, tá bom? Se ele levou 2 horas, então ele levou 2 horas para ir do quilômetro 10 até o quilômetro 70 da rodovia. Se ele levou essas 2 horas aqui, a gente entende que, né, o tempo final dele é 2 horas, porque o movimento dele, né, a movimentação dele acabou no quilômetro 70 depois de 2 horas de movimento. Então, o espaço, o tempo final dele é 2 horas. Então, a gente coloca aqui, ó, 2 horas de tempo final, menos o tempo inicial. Quem é o nosso tempo inicial? É zero. É zero por quê? Porque ele não tinha iniciado o movimento aqui. Tá bom? Então, ele inicia o movimento, tá certo? No quilômetro 10 e ele termina no quilômetro 70 com 2 horas de duração. Então, a gente entende que o tempo inicial dele aqui é zero, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, tempo final que é 2 horas, menos o tempo inicial que é zero,
Se a gente fizer esses cálculozinhos aqui bem simples, ó, 70 menos 10 vai dar 60, 2 menos 0 vai dar 2, né? Então, ó, 60 dividido por 2 dá 30, tá? Esse 60 está em quê? Em quilômetro, né? Porque é o espaço percorrido, olha só. É o espaço que ele percorreu, tá certo? Então, o espaço ele tem que estar em quilômetro, né? Aqui no caso, ó, o espaço ele está em quilômetro, né? E o tempo dele está em quê? O tempo está em horas, que é o tempo que ele levou para percorrer esse espaço, que foram 2 horas. Se se o espaço está em quilômetro e a velocidade está em hora, então olha só, 60 dividido para 2 dá 30. Quilômetro dividido para hora dá quilômetro por hora, tá bom? Então a velocidade média desse objeto aqui é 30 quilômetros por hora, tá bom? 30 quilômetros por hora era a velocidade que esse carro estava, né? A velocidade que ele consegue fazer aí para ir do quilômetro 10 até o 70 num período aí de tempo de 2 horas, tá bom? Então a velocidade média, né, é isso aqui, tá certo? É o como a gente tem, né, que de calcular, tá? O espaço percorrido por um objeto em função do tempo que ele leva para percorrer esse espaço. Beleza, galerinha? Então, é isso aí. Pesquisem, tá? Procurem mais exemplos, tá? Sobre velocidade média. Pesquisem vídeos no YouTube que tem bastante. Não é um conteúdo difícil, tá? Para vocês estarem aprendendo, tá bom? O cálculo basicamente é só esse aqui. Existem algumas variações que dá para ter nesse cálculo aqui, tá? Mas aprenda primeiro o cálculo direto, que é esse aqui, de variação de tempo por variação, ou de variação de espaço por variação de tempo, tá certo? Que eu expliquei aqui para vocês, mas pesquisem, tá bom? Deem uma olhadinha. E é isso aí, galera. Para não esticar muito o tempo aí de vocês. Valeu, valeu, falou, falou, até a próxima.